R$ 1.000 extra todos os meses. Como fazer isso? É o que eu vou te ensinar nessa sequência de 3 aulas totalmente gratuitas que vão acontecer durante os próximos dias. Então hoje é a primeira aula desse mini curso gratuito, amanhã tem a segunda aula e depois de amanhã tem a nossa última aula, que eu tenho um presente para vocês muito legal, que é um e-book onde você vai aprender mais de 40 ideias para fazer renda extra ou até mesmo trabalhar 100% em casa e ganhar aí mais de R$ 1.000 por mês. Então, só para quem ficar até a última aula, que vai acontecer daqui a 2 dias, para valorizar quem acompanhar todo o treinamento aqui junto comigo. Então, se possível, você vai anotando enquanto eu vou te explicando aqui o passo a passo. E toda a aula vai funcionar basicamente no mesmo formato, que é a introdução, o conteúdo e depois uma atividade prática. Porque eu, particularmente, não gosto muito daqueles cursos que fica só muito na teoria. Eu gosto mais da prática. Então, por isso, toda aula vai ter uma atividade prática para você já fazer ainda no mesmo dia que você estiver assistindo a aula. Então isso é muito legal porque até o final do curso você pode sim ter resultados muito legais e evoluir. Então esse é o meu objetivo. Eu quero que você saia do zero para conseguir alguma evolução e aí depois, né, que você aprender tudo certinho, quem sabe até conseguir fazer esses R$ 1.000 todos os meses. Então, além de tudo isso, eu vou te mostrar como encontrar alguma coisa para você fazer, ou seja, algo personalizado e que vai ser exclusivamente seu para fazer dinheiro extra. Então, vai dar para fazer até mais de R$ 1.000 aplicando o que eu vou te ensinar durante os próximos dias. Então, a gente tem um compromisso aqui todos os dias até a última aula às 8 da noite. Então, nessa primeira aula aqui, a gente vai conversar um pouco sobre a sua mentalidade, porque só depois que eu aprendi isso foi que eu consegui destravar ali a minha vida e conseguir fazer até mais do que R$ 1.000 extra todos os meses. Mas se eu te ensinar todo o passo a passo e não te ensinar sobre a mentalidade do dinheiro que você precisa ter, não vai adiantar nada, você não vai conseguir. Então, sabe quando a gente parece que tenta 1 milhão de coisas, mas parece que nada dá certo? É exatamente porque a gente tá fazendo o certo às vezes, mas com a mentalidade errada. E é só a hora que a gente consegue ajustar a nossa mentalidade que as coisas começam a fluir. Então, por isso, eu quero te ensinar como que eu fiz para mudar a minha mentalidade e conseguir ganhar mais dinheiro. Então, se você é aquele tipo de pessoa que já tentou várias coisas e nada nunca dá muito certo, eu vou te mostrar nessa aula como conseguir reverter isso através da sua mentalidade. Para fazer essa aula aqui, eu utilizei muitos conceitos do livro Os Segredos da Mente Milionária. Esse é um livro muito legal e que eu indico que você leia caso você queira expandir ali a sua mente, mas eu dei meio que uma resumida nele nessa aula aqui, para você conseguir aplicar aí ainda hoje. O autor do livro fala que pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Ou seja, todos os seus resultados, tanto os positivos como os negativos, são frutos dos seus pensamentos. Então, se você tem pensamentos negativos, logo você vai ter resultados negativos acerca de qualquer assunto. Para ter sucesso em qualquer área da sua vida, você precisa ajustar o que você pensa sobre aquilo. Então, às vezes, a gente coloca na cabeça que quer ganhar dinheiro, mas no fundo, a gente acha que dinheiro é algo sujo, que só pessoas desonestas têm dinheiro e pensamentos negativos desse tipo que foram enraizados na gente ali na infância. Mas, além do que o autor fala sobre isso, eu também percebo outros 2 tipos de pensamentos negativos. Então, eu vou discorrer aqui um pouquinho com vocês sobre as 3 formas erradas de pensar sobre o dinheiro. E se você se identificar com qualquer uma delas, ou até mesmo com as 3, não precisa se preocupar, porque é muito comum e a maioria das pessoas acaba pensando assim também. Então, você não é um monstro da sociedade e você só precisa fazer alguns ajustes para poder conseguir ali, né, desenvolver e conseguir ter resultados melhores na sua área financeira.
Então, até o que o próprio autor fala, e o primeiro pensamento negativo sobre dinheiro que eu coloquei aqui para vocês é que o dinheiro é ruim. Então, frases como dinheiro não traz felicidade, dinheiro é a razão de todos os males, o dinheiro é sujo, o político só pensa em dinheiro e político é corrupto, logo o dinheiro é ruim. Enfim, coisas desse tipo são colocadas na nossa cabeça desde a infância. Então é muito normal que mesmo inconscientemente a gente pense, né, que o dinheiro é algo ruim e a gente não consegue ter dinheiro porque a gente inconscientemente afasta o dinheiro da nossa vida. Mas eu vou te mostrar durante essa aula que não é bem assim, que o dinheiro traz sim, de certa forma, felicidade e que ele não é a raiz de todos os males. Mas antes eu vou te mostrar a segunda forma de pensar errado sobre o dinheiro, que é quando você já conseguiu entender que ele não é tão negativo assim e já conseguiu até mudar um pouquinho o seu padrão de pensamento, mas você foca só nele. E você quer tanto dinheiro, mas tanto que parece que ele foge de você. É igual você pegar uma bolinha, colocar dentro de uma piscina, por exemplo. Se você quiser ir lá e pegar ela tranquilamente, você vai conseguir. Mas se você ficar batendo na água, tentando desesperadamente pegar essa bolinha, ela vai ir cada vez mais para longe de você. E é exatamente a mesma coisa. Quando você foca todas as suas atitudes da sua vida no dinheiro, você consequentemente não tem ele, por incrível que isso pareça. Então, independente de religião, eu vou mostrar aqui para vocês um conceito bíblico sobre isso, para meio que embasar o que a gente está falando nessa aula e você entender. Mas absorva a sabedoria da Bíblia, ignorando a parte religiosa. Se você não tem a mesma religião que eu, não tem problema. A gente está só estudando um livro aqui que vai ser importante para você entender um pouco disso. Então, em 1 Timóteo, do 6 ao 10, diz o seguinte: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Então você percebe que até o pensamento número 1 que eu falei anteriormente para vocês é meio que vindo dessa passagem. Às vezes a gente fala, o dinheiro é a raiz de todos os males, mas a passagem não diz isso. A passagem diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, quando você ama o dinheiro, você usa pessoas para conseguir ele. Mas quando você ama pessoas, você usa o dinheiro. Então, percebe a diferença? O amor ao dinheiro, sim, é negativo. Não só por uma questão religiosa da coisa, mas também por você acabar se tornando uma pessoa ruim, né? Porque você vai começar a usar pessoas e passar por cima de quem for para conseguir o dinheiro. E isso sim é negativo. Então, para conseguir dinheiro da forma certa, você precisa amar pessoas, criar valor para essas pessoas, criar experiências, contribuir com a sociedade de alguma forma. E aí o dinheiro vai ser só uma consequência desses atos seus. Então, isso é muito importante de entender para a gente conseguir prosseguir aqui com as nossas aulas. E se você estiver pensando, mas como que eu vou fazer isso, meu Deus? Calma, que nesse curso aqui você vai aprender. Mas o conceito é esse, você precisa mudar o seu padrão de pensamento para poder, né, não ficar usando pessoas em vez de usar o dinheiro. Ou às vezes acontece o contrário também. Em vez do dinheiro servir a gente, o amor a ele faz com que a gente sirva o dinheiro. E isso sim é errado, porque ele foi feito para nos servir. Se a gente tiver que servir o dinheiro, então de nada serve mesmo, né? Ficando um pouco redundante, mas é isso. Até outro dia, fazendo meio que uma analogia aqui, eu tava pensando, quando eu comprar um carro novo, eu não vou ter como carregar os cachorros nesse carro, porque eu posso estragar o banco do meu carro colocando cachorro. Mas aí eu mesma me corrigi e pensei, eu tô comprando um carro pro carro me servir. Se eu tiver que servir o carro, não me serviu de nada. Então, se eu tenho um carro que eu sou a serva dele e não o contrário, não tem sentido. Logo, uma solução seria colocar uma capa nesse banco e aí eu posso carregar meus cachorros tranquilamente no carro. Enfim, essa é só uma analogia boba e um pensamento simples meu que fez, né, com que eu fizesse essa comparação para você entender esse pensamento que a gente tem às vezes e que atrapalha a gente. Enfim, sabendo esses dois primeiros modos errados de pensar, a gente vai para o terceiro, que também é muito perigoso,
que é o modo imediatista. Às vezes a gente quer um negócio para ontem, mas tem que ser agora. E por isso a gente cai em golpe, a gente faz escolhas erradas por querer que seja exatamente naquela hora que eu quero, porque é agora e pronto. Então hoje, por exemplo, eu faço mais de R$ 1.000 extra em casa. Mas eu demorei 2 anos para conseguir chegar nesse nível. Então, toda vez eu ia testando uma coisa nova, aí se dava errado, eu voltava, recalculava tudo, fazia de novo, dava errado de novo, eu voltava, ia ajustando e por aí vai. Isso foi bom de certa forma, porque hoje eu posso te mostrar o caminho um pouco mais limpo, né? Porque eu tive que percorrer ele cheio de paradas no meio para conseguir ajustar ali de um jeito certo, porque eu tive que aprender meio que na raça. Mas eu posso hoje te mostrar mais ou menos, né, o caminho um pouco mais correto para você seguir. Porque com certeza, se eu tivesse aprendido essas coisas que eu tô te mostrando aqui antes, esse meu processo teria sido mais curto. Mas todo mundo tem a sua jornada e tudo leva tempo na vida. Se a gente quiser algo muito imediatamente, com certeza, né? Pode ser que às vezes dê certo, mas a chance de dar errado e a gente acabar tendo atitudes erradas é maior. Então a pessoa ama o dinheiro, usa pessoas e quer pra ontem. Então por isso ela acaba cometendo algum tipo de crime ou coisas do tipo corrupção para conseguir ele agora e independente das pessoas. E isso sim é errado. A gente precisa entender exatamente isso. Então, como exercício de hoje, eu quero que você pegue uma folha de papel e escreva todas essas frases que você ouviu durante toda a vida, que são frases até populares aí sobre o dinheiro negativas. Depois disso, você vai escrever como que isso tem impactado negativamente a sua vida. Então, você não consegue fazer uma viagem, você não consegue pagar suas contas, ou você não consegue realizar os seus grandes sonhos. O que que isso está impactando negativamente na sua vida? Depois eu quero que você reflita sobre o aprendizado que você teve sobre isso. Então você vai escrever na frente, fazendo essas 3 colunas. E depois você vai ler em voz alta todo esse seu aprendizado. O que você lê em voz alta no livro, né, que é Os Segredos da Mente Milionária, ele indica você ler até você decorar. Então, desde que você não precise mais ler, você vai repetindo todos os dias. Mas eu sei que muita gente acaba que não tem tempo ou, enfim, acaba esquecendo. Eu vou te pedir para ler só durante todos esses 3 dias, para você realmente aprender e absorver isso aí e conseguir mudar esse padrão de pensamento. E como um extra, não é uma atividade, mas se você quiser se aprofundar nesse assunto, eu indico o livro Os Segredos da Mente Milionária e O Poder do Subconsciente, que são 2 ótimos livros que me ajudaram a transformar totalmente o meu pensamento e, consequentemente, os meus resultados. Então, essa foi a aula de hoje e eu te espero aqui amanhã para a gente falar sobre como encontrar um nicho que você vai conseguir fazer mais de R$ 1.000 ou os R$ 1.000 em um mês. Então, esse valor extra, além da sua atividade que você já desempenha no dia a dia. E eu tô ansiosa pela aula de amanhã. Te espero aqui às 8. Já marca o lembrete aqui para não perder a aula de amanhã, porque ela tá super completa. Eu espero que você tenha gostado e se ficou alguma dúvida, volta essa aula e assiste ela de novo até você entender. Eu te espero aqui amanhã. Tchau!